Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Aprenda Forex com Vitor FX. Nessa aula, nós vamos estudar um pouco de análise fundamentalista. Vamos lá? Aprender a operar, a fazer os próprios trades, vai muito além de saber apenas analisar os gráficos. Vai muito além de saber price action, de conhecer os candles, de traçar canais, suportes e resistências, de conhecer bem os indicadores técnicos, de boas estratégias e por aí vai. Aprender a operar, que é dominar o mercado até o ponto de ter consistência, é algo demorado. É um processo que muitas das vezes pode demorar anos. A primeira parte, que é a parte da análise gráfica ou análise técnica, é algo mais, vamos dizer assim, mais fácil. Pelo menos ao meu ponto de vista, o difícil que eu acho é a parte fundamentalista do mercado. Conhecer os aspectos, notícias, dados econômicos, é saber que um simples pronunciamento ou entrevista, ou tweet de um presidente da República ou de um presidente de Banco Central ou ministro da Economia pode mudar todo o rumo do mercado para aquele dia, para aquela semana, mês ou até mesmo para aquele ano. Conhecer a parte fundamentalista do mercado é muito importante, mesmo que você não vá se especializar e operar de forma fundamentalista, você precisa saber o básico, para pelo menos ficar de fora do mercado nesses momentos de grande volatilidade causado por eventos econômicos. Operar baseado no fundamentalismo não é nem de longe minha especialidade. Até para eu produzir essa aula, eu tive que consultar economistas amigos meus para me dar uns toques e eu não falar bobagens aqui. Eu utilizo o fundamentalismo apenas quando me convém, quando eu quero especular na volatilidade do mercado durante eleições presidenciais, por exemplo, ou especular operando a publicação de taxa de juros que o Banco Central deve aplicar, que no caso movimenta bastante o mercado. Nesse módulo, vamos estudar um pouco de análise fundamentalista. Vamos conhecer quais as principais notícias que afetam o mercado, o impacto delas e também para quem se identificar pode operar apenas de modo fundamentalista. Sim, tem como operar somente baseado no fundamentalismo do mercado. Existe estratégia que não leva em consideração o gráfico, e sim os dados econômicos. Essa aula ia ser dividida em duas partes. As principais notícias e como operar de forma fundamentalista. Mas vamos mudar. Vamos fazer agora tipo um seminário de como operar de forma fundamentalista. Vou juntar essas duas aulas em uma aula só e vamos começar agora. Existem dois indicadores que quem deseja se aprofundar em fundamentalismo tem que entender muito bem, que são o PIB e as taxas de juros. São os indicadores mais relevantes e que causam maior impacto no câmbio. O câmbio que são os pares de moedas. E também, obviamente, nas bolsas, como Nasdaq, S&P 500, Bovespa e etc. No dias e horário das publicações desses indicadores, a volatilidade dos mercados geralmente atinge os picos. Fazer day trade nesse momento é tipo 99% de risco. Mas, por outro lado, é um excelente gatilho de entrada de trade para quem quer operar trades no longo prazo. Vamos falar um pouquinho do que seria o PIB. O PIB, para quem não sabe, é o Produto Interno Bruto. Nada mais é que a soma das riquezas geradas por um país. A soma das riquezas de um país pode vir por meio da agricultura, do comércio, da manufatura, fabricação de produtos, entre outras coisas. Normalmente o PIB é medido e divulgado nos trimestres e dão a medida para os agentes econômicos de como vai a economia de um país. Mas como o PIB impacta no mercado? O que ele representa para o mercado de Forex? O mecanismo é bem simples. Digamos que o PIB sai negativo. Isso obriga os governos a lançar mão de outros instrumentos de política monetária, como redução de taxa de juros, incentivos fiscais ou ajuda governamental. Como esse impacto da moeda é afeta diretamente no câmbio. Sendo assim, traz mais volatilidade para o mercado de Forex, que por natureza já traz implícita uma variação considerável nos seus preços. Os agentes econômicos, tipo pessoas, empresas, outros governos, agências de trading, acompanham atentamente a divulgação ou publicação e interpretam esses números de PIB, uma vez que eles podem representar de forma direta e inequívoca se uma economia está mais forte ou mais fraca.
Quando a economia está mais fraca, as expectativas racionais dos agentes econômicos é afetada diretamente, como, por exemplo, pessoas adiando o consumo de determinado bem ou uma empresa deixando de investir até a crise passar. Os PIBs que mais interessam ao mercado, ou seja, aqueles que o mundo inteiro está de olho, são o PIB dos Estados Unidos, claro, né, que é a maior economia do planeta, o PIB da China, que é a maior manufatura do mundo, e de países como Inglaterra, Canadá, também, logicamente, de países participantes da zona do euro. Daí você pega tudo isso e já fica ligado. Tá operando euro-dólar? Se vai ter notícia de alto impacto ou sair um resultado do PIB ali naquele dia, já tem que ficar esperto, sair fora. Ou, se você tá por dentro, pode especular e tentar tirar algum lucro ali. Só que lembre sempre, operar notícia é sempre mais difícil e mais arriscado. Acredite que aqueles candles enormes das notícias não são amadores que estão trazendo liquidez ali não, viu? Fique esperto. É você contra alguns bancos, alguns fundos, bancos centrais. Se liga. Outro indicador tão impactante no mercado quanto o PIB são as taxas de juros. As alterações nas taxas de juros podem gerar grandes movimentos no Forex. Mesmo em um mercado já volátil, já forte, a alteração de uma taxa de juros pode construir uma resposta direta ou indireta a outros indicadores econômicos alternativos. As taxas de juros são definidas pelo Banco Central. É mais uma ferramenta para administrar a economia, seja aumentando a taxa de juros para conter a inflação ou baixando a taxa de juros para promover o crescimento. Se você não fica de olho nos anúncios de taxa de juros, pode ser pego em um dos momentos de maior volatilidade no mercado. Mas, falando em momentos de maior volatilidade do mercado, vamos ver como a gente pode ficar por dentro e saber quando serão esses eventos. Então, vamos para a tela do computador e continuar nossa aula. Nós falamos um pouco sobre o PIB e sobre a taxa de juros. Agora a gente vai dar uma olhada aqui, tá na tela, em alguns sites onde a gente pode ficar por dentro das notícias, onde a gente pode ver os anúncios dessas taxas e, de um modo geral, onde a gente pode ficar realmente informado, tá? Para a gente estar pronto para não ser pego aí na contramão quando tiver os anúncios dessas notícias aí de toda essa parte fundamentalista. Então a gente está aqui no gráfico, a gente já está aqui no gráfico, não, a gente já está aqui na tela, tá? E a gente vai ver alguns sites. Eu vou apresentar para vocês 4 sites. O Investing, tá? Que é o mais utilizado aí, o mais conhecido. O Forex Factory, o Forex Peace Army e o Money Times, tá? Que é onde a gente vai estar vendo aí calendários econômicos e notícias. Primeiro, aqui já na tela, eu tenho o site do Investing, tá? Tá aqui, ó, o site investing.com, tá? É importante frisar que ele tem aqui, ó, que ele tem aqui a versão de vários idiomas, tá? Só que é importante frisar que se você colocar aqui em português, todo o conteúdo aqui vai ser voltado para um mercado aí, no caso, mais brasileiro, tá? Então, para gente que opera o Forex, eu recomendo que deixe em inglês. E se você utiliza o Google Chrome, você pode clicar com o botão direito do mouse e vir aqui, ó, traduzir para o português. Porque dessa forma o conteúdo vai estar tudo voltado para o mercado aqui internacional, que é o nosso interesse, tá? E, ó, sinceramente, todos esses sites que eu vou mostrar, você vai ter que dar uma navegada, vai ter que acessar eles, ver as categorias, ver o tanto de informações que vocês podem ter, que vocês podem colher. E, sinceramente, eu conheço pessoas que só com esse site aqui do Invest conseguiram montar estratégias operacionais, somente utilizando dados do Invest sem nem olhar no gráfico. Vai aqui, faz alguns dados, pega algumas informações, vai lá e abre operações, tá? Mas aí é assunto para um outro vídeo. Vamos agora dar a primeira olhada aqui no Investing, tá? O primeiro setor, o primeiro ponto que a gente vai olhar aqui no Invest é aqui, ó, Economic Calendar, tá? É o ponto principal, que é onde tem as notícias, tá? Onde a gente acompanha essa agenda de notícias do dia a dia, para que a gente possa ou operar essas notícias ou não operar o mercado nesses períodos e não ser pego no contrapé, tá? Todas essas notícias, elas são anunciadas com antecedência, tá? E a gente pode se precaver não pegando a volatilidade delas no momento se a gente não quiser. Então vamos lá, vamos clicar aqui em Economic Calendar, tá?
Aí a gente abre aqui o calendário econômico. Eu já mostrei isso aqui uma vez nos vídeos das análises semanais que nós fazemos aí aos domingos, tá? Mas vou mostrar de novo. Então a gente tem aqui o calendário econômico, e dentro do calendário econômico a gente pode escolher ontem, today, que é hoje, amanhã, tomorrow, durante a semana e para a semana que vem. Ou escolher o período aqui, tá? No nosso caso aqui, eu costumo olhar sempre aos domingos, tá? Sempre aos domingos, então eu vou olhar aqui, ó, this week, hoje inclusive é domingo, então eu já analiso e vejo quais são os dias que vai ter notícia para a semana toda. Eu olho, agendo lá no meu celular e o dia que vai ter notícia eu já recebo já um alerta, tá? Para ficar esperto, baseado ali no tipo de trade que eu estou fazendo. Então vamos aqui, this week, que vai ser essa semana, tá? Aí já vai me dizer aqui, ó, todos os dias, domingo, que é o Sunday. Aí vai, Monday, segunda. Aí vai ter todos os horários e todas as notícias para praticamente aí todas as moedas, tá? Vou ensinar como é que você entende isso aqui, mas ó, terça, quarta, carregando aqui, quarta é muita notícia. Quinta e para sexta-feira dessa semana, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para cima. Voltando aqui para cima, a gente vai ter alguns filtros que a gente pode aplicar, tá? A gente vai aqui, ó, em Filters. Aí eu vou clicar aqui em Filtros. Pronto. Aí eu tenho aqui, primeiro, quais os países que eu quero saber notícias sobre eles, tá? Por padrão, eu já deixo marcado esses aqui mesmo para mim, que já estão padrão, ó, Brasil, Canadá, zona do euro, França. Posso tirar a Índia, não tem nada a ver aqui, não opero nada ainda. Nova Zelândia, posso tirar também porque eu não opero ativos ligados ao Nova Zelândia, ao dólar neozelandês, tá? Então, assim, qual é a lógica aqui? A lógica é que você coloque, aplique as notícias baseado nos ativos que você vai operar. Por exemplo, se você opera dólar, o dólar neozelandês, sim, você vai ter que... Deixa eu tirar aqui esse áudio. Pronto. Se você opera o dólar americano contra o dólar neozelandês. Então você vai ter que deixar aqui as notícias da Nova Zelândia e vai ter que deixar dos Estados Unidos. Como eu não opero, eu tiro Nova Zelândia, vou tirar da Rússia. A Rússia, para mim, não interessa. Singapura, vou tirar também. Enfim, eu posso selecionar o que eu quero e o que eu não quero, tá? Segundo ponto, eu vou colocar aqui, ó, importância. A gente tem aqui 3 graus de importância, mais baixo, médio e mais alto. A gente costuma dizer notícias de um touro, 2 touros e 3 touros. As notícias de 3 touros são as mais relevantes do mercado, tá? Então, para não ficar aquele monte de notícias aqui, eu só quero o quê? Eu só quero as notícias que são as mais relevantes, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó, essas 3 estrelas, que são as notícias de 3 touros. Marquei elas, deixa eu ver se faltou aqui mais alguma coisa. Eu poderia procurar, salvar o filtro, mas não. Só chega aqui, ó, aplicar. Pronto. Outra coisa importante que a gente precisa ajustar, aqui, ó, o tempo. O meu horário aqui agora são 4h47 da tarde, tá? Aí eu vou colocar aqui GMT-3, horário de Brasília, ó. Ele estava aqui 2h47. Ele já vai ajustar para 4h47 aqui da tarde. Pronto. Agora, esse time aqui são os horários em tempo real no meu fuso horário. Aí você adequa ao seu fuso horário. Acredito que a maioria de todos nós aqui somos horário de Brasília, tá? Então, seria esse aqui, GMT-3 Brasília. Beleza? Então, quais são os campos que a gente tem aqui, ó? Time, que é a hora, tá? Currency, que é a moeda que essa notícia está se referindo. Essa aqui é da importância da moeda, então já o meu filtro aqui já está aplicado. Eu só tenho aqui agora, ó, as notícias de 3 touros, as notícias 3 estrelas, as mais importantes. Aí eu tenho aqui atual, forecast e previous. Atual é o dado atual dessa notícia. Algumas já tem, outras não tem, tá?
Forecast é a previsão, é o anterior, tá? É o dado ao ponto anterior, e o previous é a previsão, tá? Que eles acreditam que seja. Aí, nesse anterior, nessa previsão e no atual, o atual é o dado que saiu agora no momento. Por exemplo, saiu o dado do PIB. Aí, vou chutar aqui, digamos que o PIB, o anterior, o forecast, era 1.000, um exemplo. A previsão era que saísse 2.000, ou seja, o mercado estava trabalhando aí para um crescimento, para uma previsão de um PIB de 2.000. É um número aleatório, tá, pessoal? Só para a gente ter uma ideia. Aí chegou aqui no atual, saiu 500, só o PIB. Ou seja, muito menos do que a previsão e ainda menos do que o atual. Ou seja, deve dar uma baixa geral no mercado para a moeda que a gente estava esperando, selecionando essa notícia, tá? Então, assim, existem também estratégias, eu conheço pessoas também que ficam só ligados nisso aqui, ó, para operar as notícias, tá? Operar notícias, tem robôs também, inclusive, que operam notícias, eu já operei notícias, mas antigamente, há uns 4 anos atrás, era bastante diferente, a volatilidade dessas notícias eram muito mais voláteis. Há 3, 4 anos atrás, o EURUSD em um payroll, que é uma notícia aí muito importante do mercado americano, tá? Movimentava 2.000 pontos no EURUSD. Hoje em dia, um payroll movimentar aí 700, 800 pontos no EURUSD já é algo assim extraordinário, vamos dizer assim, já não é mais de costume, tá? Então, assim, é basicamente isso. Então, para essa semana corrente, que eu vou iniciar a partir de hoje, segunda-feira, tenho às 8h50 da noite, tenho 2 notícias aí de alto impacto na segunda-feira, aqui, ó, 8h50. No caso aqui no domingo, né? Que é hoje, domingo à noite. Na segunda-feira, tenho 9h30 da noite no AUD, tá? GBP na terça-feira, 4 horas da manhã, tá? Para o Brasil, Copom aí, ó, vai ter notícia do Copom de 8 horas da manhã. Aí vamos lá. Quarta-feira, o dia todo, feriado na África do Sul. Aí, 4 horas da manhã, notícia do GBP. Bom, e cada notícia dessa aqui, CPI, feriado, serviços manufaturados, dados de serviços manufaturados, FONC, Fed, decisão de taxa de juros aqui do Fed, ó, notícia muito forte, 4 horas da tarde da quarta-feira, tem que estar ligado no gráfico, esse horário, tá? Ou ficar fora do gráfico, simplesmente. Isso aqui, pessoal, se especializar na leitura das notícias é uma outra arte, tá? É uma outra estratégia de trade e cá para nós. Eu recomendo aqui alguns exercícios para vocês. Primeiro, vocês abrirem o site do Investing e olharem tudo que tem lá, tá? As notícias, as matérias. No mínimo, é interessante você estar bem informado, tá? Segundo, é você não deixar nunca de acompanhar o calendário econômico todo dia, tá? Faz uma vez na semana, já vê ali durante a semana quais os dias que vão ter e fica sempre ligado no calendário econômico. Outra coisa que eu vou indicar aqui mais 3 sites que você pode também acompanhar essas notícias, tá? Então é bom que você acompanhe também, que você também pode acompanhar outras notícias. O primeiro é o Forex Factory, tá? É um site aí bem conhecido, eles têm várias ferramentas, tá? Aí aqui, ó, forexfactory.com, tá? É o site. Aí você tem aqui, ó, Calendar também aqui em cima. Clica aqui em cima em Calendar. Aí eu tenho aqui da mesma coisa as notícias durante a semana. Eu posso escolher aqui a data também, por exemplo, aqui, ó, This Week, que vai ser o quê? Essa semana. Marquei aqui This Week, eu aplico. Já tenho aqui as notícias para a semana toda. Eu posso colocar aqui um outro filtro, ó. Filtro. Aí eu tenho aqui, ó, a expectativa de impacto aqui em cima, ó. Expectativa de impacto. Eu deixo somente a vermelhinha lá, que são as de maior impacto, essas aqui, tá? E aplico também. Pronto, já tenho aqui, ó. Notícias de alto impacto aqui na quarta-feira, na quinta e na sexta-feira. Seleciono quais as que mais me interessam.
posso estudar cada uma delas, tá? Ou simplesmente vejo esses horários aqui e tento ficar de fora do mercado nesses momentos, tá? Um outro site bem interessante é o Forex PC Army, tá? É um site muito bom também. Tem muita informação dele também e você vai aqui, ó, em Choose Economic Calendar. Também a mesma coisa, vai ter aqui o calendário econômico para a semana. Na internet aqui, pronto, abriu. Não está ajudando aqui minha internet, mas vamos. Deixa eu abrir aqui, ó. Economic Calendar. Pronto, tá aqui, ó. Amanhã, essa semana, a próxima semana, deixa aqui, essa semana. Aí eu posso também colocar os filtros dos ativos, tá? Aqui nesse canto direito. Tá carregando. A internet aqui não tá ajudando. Pronto. Enfim, é basicamente isso. Agora sim, para você que opera aí no Brasil, que opera o índice brasileiro, tem um site muito bacana também, que é esse aqui, ó, o Money Times, tá? Foi um amigo que me indicou. E eu não acompanhava esse site, passei a acompanhar. Ele é muito interessante, tá? Só que ele tem também informações do mercado nacional, do mercado brasileiro, tá? Então eu recomendo que você acompanhe esses sites, salvem aí nos seus favoritos, leia as notícias, procure estar sempre informado, tá? Para dois casos. Ou para você operar as notícias especulando, lembrando sempre, operar notícias é mais risco, tá? Ou simplesmente para você ficar de fora nesses momentos de maior volatilidade. Tá bom, pessoal? Então, assim, é basicamente isso. Como eu falei, não sou um especialista em análise fundamentalista, mas não impede que vocês se especializem em análise fundamentalista também, tá? Não existe ninguém que seja bom em tudo no trade e procure o seu lugar, procure onde você mais vai se identificar, o estilo de trade que você mais vai se identificar. E se a análise fundamentalista for a sua praia, é isso aí, é só você começar os estudos, beleza? Então é isso, nossa próxima aula a gente começa aí nossos módulos de estratégia, nosso módulo 10, a gente vai falar aí sobre algumas estratégias operacionais, 100% agora prático, beleza? Então se você curtiu essa aula aqui, ó, já deixa seu like aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, beleza? Tamo junto, é só o começo e até a próxima aula.